Bem-vindos de novo, agora sim, para a última parte, não só desta manhã, mas destes 3 dias, e vamos reiniciar com mais um painel de debate. O futuro das competências em cibersegurança, o que está para além da tecnicidade. E para nos falar sobre este tema, chama ao palco o Gonçalo Cadete, da Inove-Ineste, também Sandra Fazenda Almeida, da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, e Sofia José Santos, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Vou pedir que se juntem a mim. Eu creio que, sentando pela ordem pela qual fiz a chamada, também para ajudarmos aqui os meios audiovisuais nos oráculos, porque eu recordo que poderão sempre rever todas estas participações e debates mais tarde em links que vão ser disponibilizados. E temos estado a falar muito, estamos aqui por causa da tecnologia, mas nos vários debates que fomos fazendo, fizemos sempre esta alusão que nada se faz sem pessoas e no final são sempre as pessoas que estão aqui em causa. E portanto, Gonçalo Cadete, eu começava por si, remetendo literalmente para aquilo que é o tema deste debate, esta inovação toda, este novo mundo que decorre no ciberespaço, traz também novos desafios, nomeadamente naquilo que são as novas profissões. Falemos um pouco sobre isso. Bom dia, Ana, bom dia, Sofia e Sandra, bom dia aos participantes. Sim, pode dar jeito para falar sobre isto, olhar para o referencial de competências do Centro Nacional de Cibersegurança, onde de facto o tema sociotécnico, o tema das pessoas está bem presente. Portanto, o referencial, como sabem, identifica 36 competências em vários domínios, das quais são designadas como especializadas técnicas 14, portanto de 36, 14. E mesmo essas 14 são suportadas por competências no topo. Se olharem para o diagrama está a gestão de risco, da qual nos falou um pouco também a Inês Oliveira, no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados, para processos, no fundo, os critérios de discernimento, não é? Porque a cibersegurança, no contexto dos ativos digitais, trata precisamente das medidas e contramedidas para fazer a gestão do risco. E, portanto, essa não é uma competência, é uma competência que tem muito a ver com pessoas, com organização, com aquilo que é socialmente aceitável em termos da gestão de risco. Depois temos ainda por cima das competências técnicas a gestão de incidentes e problemas, mais uma vez tem a ver com aspectos organizacionais, com a política de cada organização, com cada caso em concreto. Temos competências organizacionais e outras transversais que têm a ver com liderança, que têm a ver com o relacionamento entre pessoas. Portanto, ninguém é uma ilha, ninguém trabalha isoladamente na cibersegurança. Portanto, eu diria que esses são alguns dos desafios para a cibersegurança. É como é que nós precisamos de gente com capacidade técnica muito sofisticada, porque a técnica da cibersegurança é extremamente complexa, tem uma velocidade de mudança rapidíssima, não é? Portanto, só apanhar essa parte é quase impossível. Acabamos por nos especializar em determinadas áreas e agora sobre isso temos que contratar gente e formar gente que é dificílima de apanhar, que ainda tenha esta sensibilidade, que saiba falar com o negócio, que compreenda quando está a fazer uma ação em concreto, que isso tem implicações organizacionais, implicações sociais. Portanto, eu diria que o ambiente é um ambiente bastante desafiante. Sandra Fazenda Almeida, e para esta equação, o facto de estarmos perante uma sociedade que está a ficar profundamente envelhecida, onde a natalidade é baixa, e os recursos humanos são muito poucos em todas as áreas. Eu creio que dificilmente encontraremos uma área atualmente que não se queixe de dificuldades de contratação. Como é que se consegue equilibrar tudo isto e no âmbito, por exemplo, da associação da qual faz parte, qual é o apelo que os empresários fazem para conseguir acompanhar aquilo que são os desafios deste espaço? Então, eu também começo por agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui hoje perante esta plateia, a quem cumprimento e dou os bons dias, e também aos colegas aqui de painel.
Bem, eu venho aqui no contexto daquilo que é o nosso trabalho na APDC, na Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. Nós, desde há bastantes anos, mas mais concretamente desde 2020, que temos estado a trabalhar naquilo que é procurar resolver um pouco o tema da carência de recursos humanos qualificados para o setor das tecnologias de informação. E, portanto, em plena pandemia, 2 dias antes, ou quase uma semana antes de entrarmos em lockdown, apresentámos um programa, lançámos o programa Upskill. E desde o primeiro ano, o programa Upskill é um programa de requalificação profissional para a área tecnológica, que dá a oportunidade a pessoas iniciarem uma nova carreira na área das tecnologias de informação. E desde a primeira edição, estamos agora na 3ª edição, mas desde a primeira que temos tido oferta de redes e cibersegurança. E porquê? Porque o programa parte de uma premissa completamente distinta dos demais programas de formação, na medida em que são as empresas tecnológicas que indicam quais são as carências de recursos humanos que têm em determinada área e em determinada geografia. Portanto, nós não formamos em vago, em abstrato, mas formamos recursos para aquelas empresas que se comprometem com a contratação no final. E esta proatividade da associação, conjuntamente com as empresas, que não têm que ser necessariamente nossas associadas para participarem no programa, também nos deu uma possibilidade de colaborarmos com outras instituições, com outras empresas que já tinham programas de formação e que entregaram essa responsabilidade da gestão e da dinamização à PDC. E, portanto, também há 2 anos que estamos a gerir o programa de certificados profissionais da Google, que é um programa que é ministrado exclusivamente no Coursera, que é uma Massive Open Online Courses, que dá a possibilidade a qualquer pessoa, segundo o seu compasso de tempo, a sua disponibilidade, fazer várias formações. E hoje trago uma novidade, que é, nós hoje estamos a abrir as candidaturas para 500 novos licenças totalmente gratuitas em cibersegurança, um certificado profissional da Google, que é ministrado pelo Coursera, que, como estavas a dizer, é dinamizado pela APDC. Portanto, qualquer pessoa interessada basta ir ao nosso site e fazer a sua inscrição e, em breve, vamos começar a atribuir esses 500 certificados. Já agora, uma vez que está a fazer essa divulgação, aproveito para dizer quais são os requisitos necessários para concorrer a ela. Não tem, é uma grande vantagem, não tem requisitos, porque a formação é uma formação de base em cibersegurança, no fundo é para capacitar pessoas para níveis mais júniores na área, e é uma formação que demora cerca de 6 meses, mas também depende do tipo, da quantidade de horas que as pessoas dedicarem à mesma. Portanto, estamos a falar de uma média de 10 horas semanais, conseguem terminar a formação em 6 meses. É uma certificação que compreende 8 cursos, portanto a pessoa só tem acesso à certificação profissional depois de fazer esses 8 cursos online. E, quer dizer, vou corrigir o que disse, tem um requisito, é preciso saber falar inglês, porque a formação esta ainda só está disponível em inglês. Aconteceu com outras formações que nós temos estado a disponibilizar, que inicialmente só estavam em inglês e depois ficaram disponíveis em português. Esperemos também que com essa aconteça, mas para já não quisemos atrasar o arranque desta iniciativa em Portugal, e assim, a partir do momento em que fomos desafiados pela Google, se ainda conseguimos atribuir mais estas 500 licenças, são 500. 500 é um número gordo. Está a falar de uma certificação básica. Sim. Quem a fizer, que portas é que se abrem depois dela? Sim, é uma certificação que serve não só para capacitar alguns profissionais que já estejam no setor das tecnologias de informação e que precisam reforçar os seus conhecimentos, mas basicamente também serve para começar a trabalhar na área de cibersegurança, integrada em equipas com mais recursos séniores. E há procura para 500 vagas? Procura, tenho a certeza que vai haver. Nós, desde que lançámos o programa, só para terem uma noção, nós temos agora 6.000 licenças atribuídas noutras áreas de formação e tivemos para cima de 15.000 inscrições. Portanto, e é sempre numa base first come, first served. E que procuramos ir atribuindo as licenças, vamos monitorizando, as pessoas não podem ter mais de 15 dias de inatividade para dar oportunidade a quem está verdadeiramente interessado em concluir a formação. Mas ficou-me na memória agora esse número, 15.000 procuras? Sim. Assim sendo, se há tanto interesse na área, por que razão é que depois faltam recursos humanos, como tínhamos acabado de falar, o Gonçalo tinha referido isso, por que razão, se há interesse, claro, depois não há
Mas há aqui uma diferença entre o interesse, a perseverança e a capacidade de execução. Às vezes as pessoas têm bastante interesse, inscrevem-se nas coisas, quando começam a sentir as dificuldades de execução, acabam por desistir. A verdade é que todas as empresas que debatem com a mesma escassez de recursos humanos, principalmente na área da cibersegurança, é uma área cada vez mais necessária. A nossa abordagem está a ser numa lógica de recursos júniores, não recursos especializados, porque isso não pode ser numa formação de tão curta duração, seja ao nível do programa Upskill que é administrado em instituições de ensino superior, seja este que é auto-administrado numa plataforma de aprendizagem, não é? Portanto, não temos essa ambição, mas também acreditamos que o tema, e tenho a certeza que vou dizer uma coisa que foi falada aqui de certeza em vários painéis, que é a cibersegurança, depende de todos nós. Todos nós precisamos ter outro tipo de comportamentos e, portanto, se nós começarmos por, pelo menos, energizar as pessoas para este tema e sensibilizá-los para aquilo que devem fazer, porque quantos de nós não temos dúvidas que se o meu computador for atacado, o que é que eu devo fazer? Se a minha organização for atacada, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo resolver o tema? Devo reportar, mas reporta quem? Quem é que eu recorro? Ou seja, todos... Tem quase uma espécie de formação em primeiros socorros também, mas para o meio digital. Gosto da analogia. Sofia José Santos, estamos a falar em formação. O meio académico também tem sido trazido muito aqui à equação. De que forma é que as universidades também têm que se adaptar para dar resposta a esta falta de resposta que os empresários estão a encontrar no mercado português? Bem, a minha área de Relações Internacionais, as universidades têm-se adaptado no sentido de cada vez mais os currículos, tanto de licenciatura como de mestrado ou doutoramento, incorporarem nos seus próprios currículos estas dimensões da cibersegurança, da tecnologia, da tecnopolítica, ou seja, não só na engenharia informática, mas também noutros espaços do saber, como o direito, como a sociologia, como as relações internacionais, ou seja, há uma consciência de que a tecnologia e os usos políticos da tecnologia são uma constante e, portanto, têm que estar enquadrados no currículo e na oferta formativa que nós damos, não só na expertise técnica, informática da cibersegurança, mas também todas as implicações ao nível da regulação e, portanto, do direito, da administração pública, mas também da sociedade, da economia e das relações internacionais, da política. Portanto, eu acho que a Universidade está a investir não só em oferta formativa técnica, mas também em incorporação destas questões nos currículos que já existiam, mas que têm agora módulos temáticos muito fortes e aprofundados nestas áreas. Gonçalo, em jeito de contraditório, entende que o trabalho que está a ser feito nas universidades consegue corresponder a essas necessidades que há pouco elencava? Ainda há bastante falta, os últimos números que vi, nomeadamente na Europa, eram ainda de uma enorme falta de recursos. Sim, as universidades têm lançado programas de doutoramento, de mestrado, licenciaturas, muitas universidades em Portugal, nomeadamente. O Centro Nacional de Cibersegurança tem a SE Academy, que é também um programa bastante ambicioso, mas é um caminho ainda a seguir. É um caminho que ainda tem que ser feito. E para esse caminho, Sofia, é necessário trazer também para o meio académico pessoas que já completaram a sua formação, pessoas mais velhas, numa sociedade que também já está envelhecida. Esta é uma temática que se tem posto na atualidade. Somos um país onde não há uma grande percentagem de adultos, jovens adultos, que regressam ao meio académico. São tempos que exigem também essa adaptação? Sem dúvida. Cada vez mais pessoas mais velhas vêm fazer o middle career, uma formação, vão lá para fora, trabalham, enriquecem-se e depois querem voltar à academia. E isso é um ponto que eu acho que é muito interessante na academia de hoje, porque trazem uma bagagem em termos de experiência intelectual, de experiência profissional, que é uma mais-valia, mesmo para as gerações mais novas, na mesma sala estarem várias gerações, eu acho que é muito produtivo. E em termos de tecnologia, o que eu noto na área em que eu ensino é que muitas destas pessoas podem não saber intuitivamente tanto sobre tecnologia, mas reconhecem que está cada vez mais na sociedade e, portanto, estão despertas e estão com vontade de aprender diferentes facetas da tecnologia, comandos, softwares que existem para favorecer a aprendizagem ou a organização do saber. E, portanto, eu noto que ainda que em gerações mais novas
por exemplo, eles gostam de fazer avaliações através de filmes, ou através de aplicações, ou através de criação de textos em blogs, por exemplo. Isto é muito intuitivo neles. Nos mais velhos, não tanto, mas eu acho que do ponto de vista tecnológico eles estão bastante despertos e abertos a aprender, e para isso não ser um empecilho ou uma fragilidade deles, mas sim um caminho que eles também querem preencher e percorrer. Falou da sua especialidade, Relações Internacionais. O que é que o que está a ser feito noutros países nos pode dar de bons exemplos para práticas que é necessário também implementar em Portugal? Nesta área mais tecnológica, eu acho que Portugal tem também muito boas práticas em termos pedagógicas nesta área. Nós usamos muito, tanto várias plataformas para eles fazerem quizzes, para eles fazerem uma série de dinâmicas de jogos e, portanto, aprenderem com algum divertimento, digamos assim. Também usamos muito a questão de blogs e, portanto, nesses blogs, o que acho que é interessante nesta área é precisamente eles trazerem não só a componente científica, mas também a componente da experiência deles. E nos blogs deles, de alguma forma, divulgarem não só o seu conhecimento científico organizado, mas também a forma como eles veem a tecnologia, usam as tecnologias e os desafios que eles vão encontrando. E depois nós trazemos isso também para a sala de aula para ser discutido. E, portanto, a tecnologia permite esta co-construção de uma forma interessante para eles e para nós também, enquanto professores, porque temos acesso, vemos a desenvolver competências tecnológicas, a noção do que é que expõem ou não expõem na rede, a que perigos é que há ou que não há, e isso também é interessante para nós ver essa evolução e ver que eles vão aprendendo essas diferentes dimensões. Isto leva-me aqui para uma pergunta que foi até assinalizada pela produção do evento, que é que tipo de competências não técnicas se considera que seria importante incorporar numa formação de natureza técnica ou de engenharia? E estava a ouvi-la falar e tudo encaminha realmente nesse sentido. Sim. Ou seja, o que é que o ser humano, no seu lado mais humano, mais sensível, de facto, tem que melhorar para se juntar e conseguir acompanhar a parte tecnológica? Sim, sem dúvida. E eu acho que aqui, para além da tecnicidade, é este lado humano, mas é também um lado muito político, que eu acho que muitas vezes quando nós olhamos para a tecnologia, nós olhamos para a tecnologia, o nosso imaginário de senso comum, vê a tecnologia como uma fundamental aliada, não é? Racional, objetiva, neutra, que transforma a nossa vida de uma forma muito mais otimizada, rápida e tranquila, e muitas vezes nos esquecemos que a tecnologia não é um automatismo que surge do nada. Ela é construída por seres humanos e, portanto, ela serve propósitos subjetivos e políticos de quem a constrói e tem implicações políticas e subjetivas no seu uso e na sua disseminação. Eu uso muitas vezes o exemplo da própria criação da internet. A internet foi criada nos Estados Unidos, no pico da Guerra Fria, num contexto de uma grande euforia liberal, e a internet espalha isso na medida em que é horizontal, sem restrições, sem fronteiras, democrática, transparente, e, portanto, todo o nosso uso da internet acaba por, de alguma forma, mimetizar isso. A ideia de que qualquer um de nós virtualmente pode criar um blog, pode aceder à web, é essa ideia de não restrição, não transparência. Isso é político. Se calhar, se fosse um outro país, num outro contexto, a criar a internet, ela tinha uma configuração completamente diferente. Da mesma Sim. Gonçalo, estava a ouvir a Sofia e estava a pensar, por exemplo, na minha própria profissão. Com todos estes avanços, com equipamento que permite facilmente fazer uma pergunta e dar-me sugestões para as perguntas deste debate, por exemplo, com o chat GPT, mas outros, enfim, não centralizando a questão sobre isto. Por exemplo, relativamente ao jornalismo, poderia haver aqui a tentação que parece que o jornalista agora poderá não precisar de tantas competências porque está tudo disponível, quando na verdade eu sinto que é exatamente o contrário. É o exacerbar daquilo que é uma das competências fundamentais do jornalismo, que é o espírito crítico. E, portanto, com este exemplo, pergunto-lhe que outros exemplos nos pode dar de competências não técnicas que são essenciais procurar e educar também para este meio de cibersegurança, que é o que se deseja. Bem, se há a profissão que está exposta, não é de jornalista, não é? Os jornalistas dizem coisas eventualmente inconvenientes. Aliás, a gente quer que eles façam perguntas inconvenientes
faz parte da profissão e, portanto, estão expostos. Os jornalistas conhecem as apps do Signal, etc. Há outras, não é? É que supostamente podemos acreditar que são um pouco mais seguras do que simplesmente enviar um SMS ou usar o WhatsApp. Ou seja, seguras do que quer que isso queira dizer, não é? Pelo menos no sentido de protegê-los, não é? Profissionalmente e de não lhes retirar a liberdade, não é? Há temas políticos práticos, não é? Eu, por exemplo, enfim, os meus filhos não são jornalistas, têm entre 14 e 20 anos, eu tenho muito cuidado com o smartphone que lhes ponho nas mãos, não é? Porque não quero que mais tarde venham a ser incomodados pelas ideias que têm ou pelos amigos com quem falam. Para um jornalista isso é essencial, não é? Isso é uma competência dos pais, já agora, já que remeteu para essa questão, isso é uma competência dos pais ou deverá passar também a ser uma competência das escolas? Digamos, como a Sofia disse, não é? Eu também queria que os nossos políticos nos explicassem, não é? Que marcas, que marcas é que nós devemos confiar. Esse é um tema político, não é? Portanto, colocou-se no caso, por exemplo, do core das redes 5G, não é? Foram tomadas uma série de decisões, houve algumas de drive mais político, outras foram as próprias empresas que tomaram as suas decisões, acharam que iam oferecer, não lhes interessava, mas esse é um ponto de interrogação enorme, não é? E se nós tivermos um smartphone que já não recebe updates de segurança ao fim de N anos, é mais uma vez um tema político, um tema de regulação. Será que as pessoas sabem disso? Vão ao seu iPhone ou Android, etc. E há quanto tempo não recebem updates de segurança? Portanto, podem ter as apps que quiserem lá, mas quer dizer, com o sistema operativo comprometido. E se o próprio sistema operativo é suposto estar comprometido e está a enviar informações para países que não devia estarem... Já está aqui a falar do Regulamento Geral de Proteção de Dados, não é? Com base numa análise de risco. Eu tenho muitas dúvidas sobre alguns, pessoalmente, não é? Sobre alguns fabricantes, por isso tenho cuidado, não é? Eu uso este exemplo dos meus filhos para não estar aqui a falar coisas mais concretas, mas eu tenho muito cuidado com aquilo que lhes passo para a mão. Isto é um computador, um sensor absolutamente incrível. Isto sabe muita coisa sobre isso. Portanto... Sandra, remeto-lhe também esta questão. O debate que nos senta aqui é precisamente este, é como é que as pessoas se devem posicionar perante esta tecnologia, que não é nova, mas que evolui consideravelmente e, portanto, praticamente todos os dias tem coisas novas. Portanto, que competências são essas não técnicas que é preciso também trazer para a formação desses profissionais que o mercado procura de uma forma tão ávida? Eu já respondo ao tema, mas eu estava aqui a ouvir e estava-me a lembrar que foi publicado esta semana. O Secretário-Geral das Nações Unidas publicou um código de conduta, eu até estou aqui porque era um código de conduta sobre a integridade da informação nas plataformas digitais, justamente porque as próprias Nações Unidas perceberam que um dos grandes perigos que nós temos de ameaça à nossa sociedade tem a ver com a desinformação, com a integridade da informação. E ainda há pouco ao tema que estava a dizer, eu como jornalista, não é? Cada vez sinto que a criticidade, o sentido crítico, perceber o que é real e o que é mentira, se calhar esta é uma das nossas maiores ameaças do nosso tempo. Aliás, nós fomos consultados no APDC para dar o seu contributo naquilo que é a Estratégia Nacional, a revisão da Estratégia Nacional do Ciberespaço, e a ameaça que nós identificámos como a mais importante seria mesmo esta da desinformação. Porque a desinformação pode fazer ruir todo o nosso sistema como nós conhecemos, a nossa sociedade e tudo mais. E, portanto, isto vai agora de encontrar a pergunta que me estava a fazer, que é, nós não podemos confiar cegamente em tudo aquilo que nos é dado. E da forma, eu acho que a grande dificuldade hoje em dia de qualquer jovem é também perceber que existem outras fontes de informação e como é que aprendem a confirmar as fontes de informação para além daquilo que é um vídeo que viram no TikTok ou no YouTube ou naquelas plataformas que são de utilização mais recorrente. Aqui a questão é com um mundo que anda a uma velocidade cada vez maior, que temos cada vez mais tarefas para cumprir, em que faltam recursos humanos em muitas empresas, como é que se consegue realmente capacitar as pessoas para não sucumbirem ou não acabarem por continuarem a resistir àquilo que é essa informação fácil, que aparece muitas vezes como credível? Sim. É que nós falamos em várias iniciativas para várias faixas etárias e nós não conseguimos resolver esse problema de atacado. Portanto, nós temos que desenvolver várias iniciativas, temos que trabalhar na raiz, naquilo que é a formação dos nossos jovens, se calhar introduzir estas... Eu sei que existem vários programas a nível nacional, até dinamizados pelo CNCS,
para começar a introduzir algumas disciplinas de alguma tática, algum conhecimento de higiene no ciberespaço que os jovens devem ter, mas quer dizer, temos que olhar para isto de uma forma por várias faixas etárias, porque o problema vai surgir. Se a gente agora estamos a trabalhar com pessoas de outras faixas etárias que queremos que voltem ao mercado de trabalho, até para promover a sua requalificação, mas também temos que pensar naqueles que são os atuais, a nossa juventude, que dá a informação, que também vai lá chegar. E também só para dar conta, a propósito da necessidade de requalificação constante. Eu própria estou a fazer agora um curso de cibersegurança para gestores, com a CIVA. Portanto, eu tive conhecimento do curso, achei que realmente era bom revisitar as nossas práticas e, enquanto gestores, e pegando até no RGPD que estava a falar, não é? Enquanto gestores há tanta temática que nós temos responsabilidades e que devemos ser mais proativos e na defesa dos processos e dos procedimentos que deveríamos ter dentro das nossas empresas e com as nossas pessoas. Também é uma responsabilidade acrescida. A NIS 2 vai trazer essa responsabilidade Sim. também pela via legal. É importante, portanto, que se faça esta literacia de cima para baixo. Sim. De cima para baixo, porque ajuda a dar o empurrão que se calhar alguns profissionais precisam, não é? Mas também esta proatividade dos profissionais, como por exemplo, se quiserem fazer o nosso curso de cibersegurança, desculpe lá voltar ao mesmo, não é? Mas acaba por, um bom profissional hoje em dia tem que estar constantemente em atualização, e mesmo que tenha feito alguma formação, como alguma formação no passado, é sempre bom ir revendo, até porque as coisas vão mudando, como dizia, há sempre novos regulamentos europeus, novos normativos, novas exigências, a tecnologia está sempre a mudar. Imagino o que é daqui a um tempo, se calhar não reconhecer-se o telefonema, se a voz que tem atrás do seu telefone, está atrás do telefonema, se é do seu filho ou não, porque hoje em dia, se calhar, ligar-lhe para o seu filho durante 3 minutos, uma chamada equivocada, a pessoa grava a voz e depois pode-se passar pelo filho. Portanto, e na verdade, que é o se real... em cibercrime, temos exemplos muito mais simples. Tivemos aí a pela do Olá Mãe, Olá Pai, que penalizou uma série de pessoas e era apenas com este apelo ao lado humano de Olá Mãe, Olá Pai, e muita gente fez transferências enormíssimas. Não sei se acrescentar alguma coisa, Gonçalo. Não ia. Então eu passo para a Sofia, porque há um tema que foi levantado aqui ainda de forma subtil, mas há pouco a professora Isabel da Universidade do Minho vinha realmente falar comigo sobre esta questão, porque quando estamos a falar em tecnologia, obviamente, enquanto pessoas positivas, pensamos sempre naquilo que são os avanços e de que forma é que ela pode facilitar a nossa vida. O Gonçalo estava precisamente há pouco a realçar essa questão, mas depois há o lado negro, e um dos lados negros é precisamente a exclusão de algumas, sobretudo faixas etárias, e eventualmente também outro tipo de exclusões religiosas, étnicas, por outras razões. Eventualmente, Portugal, apesar de tudo, talvez possamos falar sobretudo de idades. Mas, por exemplo, vemos cada vez mais empresas, isto só para dar um exemplo, e depois deixarei que desenvolva como entender, mas para dar um exemplo, temos cada vez mais empresas que é preciso uma grande manobra, por exemplo, para fazer uma reclamação ou para explicar que a água ou a luz ou o gás foram cobradas 10 vezes mais do que está registado no contador. Isto é um grande problema, e isto é o lado humano também, que muitas vezes está a ser esquecido, até digo eu, por parte do legislador, mas diga-me o que é que pensa. Sim, esse lado de competência, de literacia mediática, de literacia digital é muito importante, e não tem, em Portugal disse bem, é maioritariamente em termos de idade, mas não só, muitas vezes, mesmo em termos do acesso a um telemóvel que tenha quando eu digo acesso, é poder de compra para um telemóvel que tenha uma capacidade de aceder a um determinado tipo de aplicações ou numa velocidade que hoje é a velocidade razoável. Portanto, também há pessoas que são excluídas ou porque vivem em sítios que não têm um sinal forte. Possivelmente nós experienciamos isso quando vamos a um turismo rural, ou seja, numa exceção, mas há pessoas que a vida delas é feita nesses lugares de exceção, sem conexão, e portanto mesmo em Portugal também existem pessoas, ou seja, o acesso tem a ver com a literacia, mas também tem a ver com o financeiro e com redes, com a expansão das redes. Do ponto de vista da literacia, eu acho que é muito importante desenvolver a par
ou seja, já o que se falou aqui, e a par disso a questão do espírito crítico e da criatividade. Eu acho que a tecnologia muitas vezes também não nos dá, porque a literacia mediática tem a ver com a produção e também com a interpretação. E, portanto, na produção, muitas vezes, por exemplo, o ChatGPT pode fazer uma curadoria perfeita de informação, mas ele não tem capacidade criativa de fazer alguma coisa original com aquilo, ou de pensar criticamente essas mesmas fontes. E do ponto de vista de interpretação, a literacia digital e mediática em termos de interpretação, eu acho que a ideia de, por exemplo, o conhecimento não é todo igual, há conhecimentos que são privilegiados em detrimento de outros, há determinadas posições políticas que privilegiam determinadas narrativas em detrimento de outras, quais é que são as dominantes num determinado contexto, numa determinada conjuntura, quais é que são os atores políticos que estão numa determinada disputa. É importante ter esse conhecimento para depois perceber quais é que são as notícias que são fiáveis, quais é que não são. Ou seja, não é só um aspecto técnico de notícia e de acesso ao digital, há uma série de competências paralelas, mas que não são paralelas, porque são fundamentais para nós conseguirmos, perante o digital, seja ele em termos de aplicação e, portanto, de inclusão, porque nós sabemos utilizar e nós sabemos usar de forma consciente e crítica, mas também produzir. Gonçalo, eu fui ao site do Inovinest e diz assim: investigamos, desenvolvemos e implementamos soluções inovadoras em tecnologias de informação, comunicações e eletrónica para melhorar o desempenho e competitividade das organizações. Quando fazem tudo isto, conversam também com as empresas sobre as questões de exclusão e como é que elas também não podem ser esquecidas nesta sociedade que se quer inovadora, mas que se mantenha justa. Sim, a boa parte da nossa atividade tem a ver, por exemplo, com o financiamento europeu, projetos de investigação europeus, e aí a preocupação é enorme. Todo o tipo de aspectos sociológicos, psicológicos são tidos em conta. Portanto, isso, os financiamentos que vêm, e os portugueses também, mas sobretudo da União Europeia, têm estas questões muito estruturadas e são uma parte substancial do trabalho que é feito. Portanto, há de facto essa preocupação. Sandra Almeida, qual é a sua opinião? E pegando um bocadinho no exemplo que eu dei há pouco, há serviços que já só permitem um contacto virtual. E virtual, entenda-se por vezes, não é enviar um mail ou fazer um telefonema, que neste caso já não seria virtual, é efetivamente falar com um chatzinho que tem um bonequinho e que diga, por favor, diga de forma clara ou explique o que é que está a passar. Isto é ou não uma forma de exclusão? É uma forma que acaba por contribuir para a exclusão de determinadas populações, de várias... E, na verdade, passa por as próprias empresas também melhorarem os seus processos, porque também estamos numa fase de... muitas empresas estão a fazer agora os seus primeiros chatbots, os seus primeiros atendimentos para ganhar mais escala e às vezes a experiência do utilizador não é esperada. Portanto, nós efetivamente não temos... não somos alvo, por assim dizer, de nenhum tipo de reclamações para as nossas, no contexto de recepção de reclamações junto das empresas com quem trabalhamos mais, mas sabemos que há sempre um conjunto de pessoas descontentes com a forma como o serviço é feito. As próprias empresas também estão constantemente a tentar melhorar, mas há aqui ainda um processo de aprendizagem bastante grande para ser feito. E uma das temáticas que também se procura desenvolver é mais no contexto da responsabilidade social, porque há bocadinho, quando estava a ouvir a pergunta que estava a fazer aqui ao Gonçalo, estava a pensar, bem, se esta pergunta me fosse feita a mim, muitas das nossas empresas, que são grandes empresas de telecomunicações, de mídia e de IT, desenvolvem várias iniciativas de também ajudar a sociedade e dinamizar programas, mas num contexto de responsabilidade social. Não temos efetivamente desenvolvido, enquanto associação, nenhuma iniciativa, colaboramos com várias que são desenvolvidas até no contexto do Encode 2030, mas não temos feito nenhuma iniciativa concreta, a não ser no contexto, como lhe dizia, do programa Upskill, porque também acabamos por trazer muitas pessoas de outros setores de atividade,
para o qual até estavam subempregadas e não tinham uma boa empregabilidade, um bom nível de vida, e trazê-las para o setor das tecnologias de informação. E às vezes este facto de trazer pessoas novas de outros setores para este setor das tecnologias também traz muitas vantagens da tal perspectiva diferente, não é? Quanto mais plural for a representatividade, mais facilmente conseguimos garantir que existe uma melhor representatividade e identificação dos problemas. E essa representatividade, trazendo pessoas de vários setores para aquilo que são os trabalhos do ciberespaço, mas também fazendo o inverso, ou seja, fazendo com que pessoas mais formadas em cibersegurança estejam também presentes noutras áreas, fará com que áreas muito importantes que foram aqui já elencadas, como a economia, a saúde, a justiça, possam começar a contribuir também de uma forma mais presente para aquilo que é este tema da Cyber Days de mais confiança? Sim. Falta isso? E é ótimo. Nós temos vários exemplos de várias entidades que acabam por procurar juntar, em vez de procurarem recrutar pessoas ligadas à IT para trabalhar nas suas instituições, recrutam pessoas especialistas na área de atuação da sua própria empresa. Imagine que seria na área do turismo ou na área da saúde. Recrutam pessoas dessa área e depois dão-lhes a formação. Porquê? Porque a formação técnica na área tecnológica depois vem trazer um valor maior àquilo que é o conhecimento específico das pessoas, não é? E, por exemplo, no contexto do programa Upskill, estamos a fazer exatamente o inverso também, que é trazer pessoas de música, de matemática, de professores, dentistas, que vêm depois trabalhar para o setor. Imagino, no contexto de uma consultoria tecnológica, a vantagem que é ter um profissional com 10, 15 anos num determinado setor de atividade, que agora sofreu um processo de requalificação profissional e vai trabalhar num determinado setor, naquele setor de atividade. Portanto, acho que tem vantagens. Nós podemos fazer quase este mingle também de vários setores de atividade para as tecnologias. Sofia, já em jeito de resumo, porque já estamos ali no tempo considerado vermelho, mas em jeito de resumo, pedi-lhe uma análise sobre este tema, não é? Portanto, como é que conseguimos trazer mais humanidade para a tecnicidade? Sim. Foi o tema que nos fez sentar aqui. Ok, sim, numa frase não consigo, mas como trazemos mais humanidade, eu acho que nós pensarmos que a tecnologia não nos vai trazer um mundo tecnologicamente sublime, mas a tecnologia pode nos trazer muitos episódios do Black Mirror e, portanto, nós tentamos perceber que, de alguma forma, temos que estar sempre com os pés no chão, ver os avanços e os progressos que trazem, mas trazemos sempre a nossa humanidade, a nossa sociedade, a nossa especificidade enquanto seres humanos sociais. Acho que se fizermos isso, mais ou menos estaremos no trilho certo. Para o ser humano no centro, não é? Em tudo o que é o nosso desenvolvimento. Porque se pensarmos, usando o seu exemplo, se pensar que a pessoa que não sabe mexer em tecnologia, que não consegue vir ao site descobrir onde é que eu faço a reclamação, se eu tiver esse perfil de pessoa, como é que a pessoa me apresenta uma reclamação, nós conseguimos resolver esse tema, que há bocadinho me perguntava, não é? Exato. Conseguimos resolvê-lo? Resolver numa lógica de oferecer as condições para que a pessoa queira fazer esse tipo de contacto connosco, encontrar alternativas ao nosso contacto. Gonçalo, em jeito de resumo, então, a ideia era precisamente como colocar um lado mais humano naquilo que é o ambiente, sobretudo técnico. Eu penso, do ponto de vista prático, voltava à gestão de risco, não é? Nós, para podermos... É impossível não arriscar, não é? A vida não... Este universo não está feito para nós. Nós nunca estamos 100% seguros, não é? Portanto, a vida é sempre correr riscos. Se vamos para o lado esquerdo, não vamos para o lado direito, não é? Por muito bom que seja o lado esquerdo ou o lado direito. Portanto, temos que fazer opções. E, portanto, hoje em dia as pessoas têm que ter smartphones, têm que ter computadores, têm que arriscar, não é? Porque senão não estão ligados ao resto da humanidade, não funcionam como seres humanos, salvo alguns felizardos aí em alguma ilha paradisíaca. Mas para poder fazer na prática a gestão de risco, nós temos que conseguir fazer a gestão das ameaças. Portanto, isso passa muito por consciencialização, tem aspectos políticos, aspectos sociais, os mídias são muito importantes aí, o Centro Nacional de Cibersegurança tem os cursitos de cidadão ciberinformado e por aí fora. Tudo isso ajuda a compreender as ameaças e penso que em Portugal as pessoas vão compreendendo, sobretudo depois do incidente com a Vodafone. Aqueles 4 dias de blackout parcial
fizeram mais pela awareness em Portugal do que tantas outras coisas. Não é? As pessoas perceberam de facto, não consigo ligar ou não me conseguem ligar, há aqui qualquer coisa. Portanto, há esse aspecto das vulnerabilidades também. Não é? Há pouco estava a falar da quantidade de pessoal que tem smartphones que já não têm updates de segurança há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. E os smartphones custam, não é? Depois a gente quer comprar um com uma câmara, custa 700 euros, não se pode fazer isso todos os anos, ou 1000 euros. Portanto, o tema das vulnerabilidades, não é? E finalmente o tema dos ativos críticos, o que é mais crítico, onde é que eu estou a arriscar mais, a arriscar menos e dosear isso. E, portanto, esse processo de gestão de risco que implica a gestão das ameaças, a gestão das vulnerabilidades, a gestão dos ativos e a identificação dos ativos críticos, isso é na prática aquilo que penso que vai ajudar as pessoas. Eu agradeço aos três pela presença, por estes 40 minutos de troca de conhecimento. Eu vou pedir um aplauso e pedir também que regressem aos vossos lugares. E vamos dar continuidade ao alinhamento com mais uma sessão individual. Vou agora passar a palavra a Augusto Fragoso Zanacon, que nos vai trazer aqui o tema, já ontem ligeiramente abordado, sobre a importância estratégica e cibersegurança dos cabos submarinos. Obrigada. Ora bem, boa tarde ou bom dia, pelo menos ainda não almoçámos, pronto, eu vou tentar ser expedito, para não prejudicar a hora do almoço, porque o tema é lato e tem muito que se pode dizer sobre ele. Mas, antes de mais, gostaria de vos agradecer. Portanto, ver tanta gente interessada num tema como este, quando está a decorrer um teatro ao lado. Se me perguntassem, queres ouvir Augusto Fragoso ou queres ir ao teatro, eu dizia claramente teatro, não havia dúvida nenhuma. Mas eu acho que é porque o tema dos cabos submarinos casa perfeitamente com o tema da cibersegurança, da segurança em geral e da cibersegurança, do ponto de vista de terem crescido de forma sexy. Portanto, são hoje 2 temas sexys, não é? Infelizmente, se calhar não pelos melhores motivos, mas seguramente sexys. De maneira que eu vou só aqui... Ora bem, penso que seja este. Vou só aqui buscar o chaveiro que controla esta coisa. Este ainda não utiliza cabos submarinos, mas utiliza seguramente Bluetooth ou Wi-Fi, e começo por um slide que todos já conhecem, não é preciso falar muito sobre ele, que diz, bom, o mundo hoje são dados e 98% no fundo do mar. Às vezes há quem diga 97%, às vezes há quem diga 99%, o que é certo é, em termos regulatórios, nós consideramos que o meio está certo, portanto dizemos 98%. E, obviamente, que isto suporta tudo aquilo que hoje nós conhecemos em termos de transformação digital, de economia digital, de virtualização dos mercados, dos metaversos, que é uma palavra, enfim, a que se dá pouca relevância no que é, de facto, o significado total e do que ela representa, e, obviamente, quando falamos de mercados, quando falamos de virtualização de mercados, falamos de soberania. Para entendermos um pouco como é que os cabos submarinos acabam por afetar e ser afetados a nossa vida diária enquanto cidadãos, podemos fazer a viagem do dia digital. Portanto, hoje em dia, por exemplo, quando vocês estão a dormir, provavelmente têm um smartwatch que vos diz se ressonam ou não é? Quantas horas dormiram, quais foram os ciclos de sono por aí fora. Se calhar a maior parte dos smartwatches são Apple, creio eu, e se perguntarem onde está assediada e a quem pertence esta empresa, a resposta é, não é deste lado do oceano. Não é? A seguir, acordamos provavelmente que o despertador de um telemóvel com o sistema operativo também não é deste lado do oceano e seguramente não da Europa. Tomamos o pequeno almoço, se virmos as notícias na televisão, eventualmente escolhemos a CNN, também podemos pensar um pouco sobre isso. A seguir, vamos para o trabalho, podemos utilizar, por exemplo, uma plataforma de transportes, se calhar a Uber, não é?
ao Bolt, e também não me parece que seja deste lado do oceano. A seguir chegamos ao trabalho e trabalhamos com plataforma, Teams, etc. Também não é deste lado do oceano. Não é? A seguir vamos para casa e no descanso tentamos utilizar ou visualizar, se calhar a maior parte de nós até já nem vê propriamente o telejornal, mas seguramente vê uns filmes, não é? E utilizamos geralmente Netflix, também não me parece que seja deste lado do oceano. Pronto, e enfim, acho que já perceberam da big picture. Na realidade, todas estas companhias não têm a sua base na Europa e todas estas empresas utilizam os dados das mais variedíssimas formas, o que nos leva a pensar que, de facto, nós temos que ter muito mais cuidado do que aquele que temos vindo a ter até agora com estas plataformas, e a Comissão Europeia está a produzir uma série de peças legislativas e de orientação nesse sentido para a regulação das grandes plataformas, mas de facto, neste contexto todo, não falei do gaming, pronto, que é muito relevante e que também acontece com os nossos filhos ao longo do dia, mas a moeda de troca fundamental é latência. Pronto, hoje, latência é de facto aquilo que estabelece, vende e permite operar qualquer data center, e os data centers naturalmente precisam da necessária conectividade. Por isso, de facto, a conectividade e nessa 98% daquilo que é a conectividade internacional passa por cabos submarinos, é um pilar estratégico da economia, mas não só da economia. Pronto, da conectividade, isso já sabemos, da segurança nacional, porque é através destes meios que muita da informação entre parceiros estratégicos, aliados ou não, circula. Uma importância económica brutal, aliás, basta ver o que se passa com a virtualização dos mercados e como ela acontece do ponto de vista dos dados. Portanto, sem dúvida crítica para a economia global, quer em termos de transações comerciais, quer em termos de inovação e avanços tecnológicos. Um fator fundamental de redundância e resiliência, sendo ele a própria conectividade, e neste caso os cabos submarinos, um meio crítico. Não é? É absolutamente essencial conseguir que ele seja resiliente, e esta resiliência, no que diz respeito aos cabos submarinos, advém muito da sua redundância, do número de nós que uma rede pode ter. E, naturalmente, questões de soberania tecnológica ou de superioridade tecnológica, porque quem tem estes meios à sua disposição, estávamos a falar de exclusão social ou económica mesmo, mas quem tem estes meios tem um avanço muito forte que pode e deve utilizar em termos de soberania, pode e deve utilizar em termos de suporte à economia global, nomeadamente aos países em vias de desenvolvimento. Quando nós olhamos para o panorama daqueles que são os países com mais infraestrutura, a figura não vos há de espantar muito, não é? Temos os Estados Unidos, que desde o primeiro momento, não desde o primeiro momento, a partir de uma certa altura, passaram claramente a ser o principal hub de interligação de cabos transatlânticos e da área Ásia-Pacífico. Temos a China, que não era, há muito poucos anos não aparecia neste mapa sequer, mas que entendeu estrategicamente este investimento, criando não só o maior número de infraestruturas no menor espaço de tempo nos últimos anos, que nós conhecemos, como criando também capacidade de produção dessa mesma infraestrutura. Porquê? Porque os cabos submarinos têm um problema de raiz face à necessidade que existe, que é a capacidade de produção dos mesmos. E, por incrível que pareça, neste momento a capacidade produtiva não é suficiente para aquilo que é a procura. A China resolveu isso, não é? Se calhar a Europa podia aprender qualquer coisa do ponto de vista da capacitação tecnológica em várias áreas, não só nos cabos submarinos, mas na capacidade de processamento, mas, de facto, a China colocou-se rapidamente no segundo lugar e, muito em breve, calculo que possa estar mesmo no primeiro lugar. United Kingdom, com uma capacidade histórica, aliás, o primeiro cabo submarino é colocado exatamente a partir de Inglaterra. Portugal acaba por ter uma intervenção mais tarde nessa progressão, porque é por cá que passa o primeiro cabo submarino que ligava antes dois países e passa a ligar dois continentes e dois impérios, porque Inglaterra ligou-se através de nós à Índia, em determinado momento, e, naturalmente, que é aqui que está o hub de interligação, sobretudo com a América do Norte.
Depois temos o Japão, que é um fator-chave na interligação da zona Ásia-Pacífico. A Alemanha, que tem a vantagem de poder ligar também várias áreas do ponto de vista de conectividade. A França, sobretudo com Marselha, com uma densidade muito grande de cabos, mas numa ligação sobretudo mediterrânica, mas também, pronto, para além da África, Médio Oriente, também aos outros continentes. A Singapura, como claramente o hub mais internacional e mais denso do ponto de vista da zona da área Pacífico. E Portugal, que nós desejamos e trabalhamos todos os dias para isso, para que venha a ser, de facto, venha a fazer parte deste conjunto de, vamos chamar-lhe top 10 muito rapidamente, tem todas as condições para isso, mas é neste momento o único país que está ligado por cabos submarinos a todos os continentes. Portanto, quando nós olhamos para o mapa económico ou para o mapa geopolítico, se calhar não vemos que Portugal seja central, mas quando nós olhamos para o mapa de conectividade, Portugal é central. Na realidade, é o ponto com menor distância para concretizar este desejo de continuar a ligar-se a todos os continentes, menor distância a cada um deles e em termos médios. Quando falamos da necessidade que nós temos e que ela é de facto crescente, é quase exponencial, também ponderamos que tipo de investimento ou que tipo de investidores é que nós temos hoje a investir em cabos submarinos. E se há uns anos atrás a maior parte destes investidores eram empresas de telecomunicações ou sale que colavam estes cabos, quando, agora muito recentemente, eu fiz uma pesquisa, não foi no chat GPT, podia ser, esta foi no Google ainda, mas fiz uma pesquisa e perguntei quem é que, neste momento, em termos de investimento, detém os investimentos que estão a ser feitos em termos de cabos submarinos nos oceanos. E reparem nos nomes: Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Estes são os tops de investimento. É claro que podemos e entendemos qual é a natureza estratégica destes investimentos para cada uma destas plataformas, mas se ligarmos isto àquilo que estávamos a referir há pouco, entendemos também que a soberania tem que olhar de uma forma diferente para aquilo que é o investimento estrutural em conectividade nacional e internacional, porque, bom, o investimento privado é absolutamente essencial, nós sabemos, mas há uma parcela que tem que ser acautelada e que não é, infelizmente, acautelável por investimento de natureza privada, e esta assunção não é nossa, é de todos os países, especialmente aqueles que têm uma responsabilidade estratégica global neste momento. Por coincidência, há 2 dias atrás, ouvi e li estas duas afirmações. Duas do Dr. António Costa e Silva, em que ele, numa entrevista na RTP, dizia: bom, vejam, nós temos, por um lado, os cabos submarinos, que nos vão trazer, porque é aqui que eles vêm ligar e é aqui que os dados acabam por fluir, nos vão trazer a capacidade de criar novos data centers. Já temos, por exemplo, o data center que está a ser implementado em Sines pela Start Campus, e é um mega data center, 3,5 mil milhões de euros de investimento, não é? E 480 megas de capacidade, portanto é de facto um hiper data center a nível de classe mundial, mas ele diz isto: bom, isto vai-nos trazer também a capacidade de termos cá gente a trabalhar com estes dados todos, aplicar inteligência artificial sobre grandes volumes de dados, criar novos negócios digitais que acabam por se centrar no nosso país, podendo ser depois distribuídos, do ponto de vista do fornecimento, através dos cabos submarinos, às várias geografias. É claro que aqui nós temos uma responsabilidade suplementar, que é o facto de, estando nós ligados à África e estando nós ligados à América do Sul, pelo menos a estes 2 universos, que são universos naturais de língua, ou seja, da língua portuguesa, temos a responsabilidade de criar serviços digitais que sejam fornecidos através destas plataformas, para que possamos utilizar esta infraestrutura, para que sejamos nós a criar as condições de exploração e criação de valor e a riqueza do nosso lado, utilizando a infraestrutura, não deixando apenas que o outro lado do oceano consuma os nossos consumidores através dessa mesma infraestrutura. Mas dizia ele, por um lado,
que havia esta capacidade. Mas, por outro lado, e está ali por acaso, quando fiz a captura, apanhei isso, a economia é um jogo de xadrez e temos que saber jogar bem este jogo. Ora bem, este é um pilar fundamental da economia e nós precisamos de alicerçar uma estratégia clara de conectividade, não só internacional, mas também nacional. Porque é preciso levar a todas as regiões do país, depois, aquilo que é esta capacidade, que acaba por se concentrar nos hubs de amarração destes cabos nos data centers numa determinada região. Portanto, é claro que, como nós sabemos, há políticas públicas neste momento que definiram investimento público que está a ser implementado para a cobertura geral do país, aquilo que nós chamamos a cobertura das zonas brancas, que vai melhorar aquela que já é considerada uma boa infraestrutura do ponto de vista de fibra, por exemplo, e que trará a capacidade de pequenas e médias empresas de pessoas que queiram vir trabalhar, os nómadas digitais, que queiram vir trabalhar para Portugal no mundo digital, de estabelecer os seus negócios, a sua atividade em Portugal. Por outro lado, se temos isto dito por um ministro, não é? Temos um outro ministro, pronto, e o nome diz tudo, Medvedev, que diz não temos restrições nem sequer morais para poder destruir cabos submarinos do Ocidente. Pronto, e estas duas coisas colocam-nos neste tema que nos traz aqui. Por um lado, os cabos submarinos e a sua importância estratégica para a economia dos países, das nações. Por outro lado, um dos tipos de ameaça que impendem sobre os cabos submarinos. Quando nós olhamos para estes mapas, nós vemos, por um lado, um gráfico que estabelece o crescimento da necessidade nos próximos anos e até 2035, chegamos a uma conclusão muito rápida, é que a capacidade instalada de cabos submarinos não chega neste momento, nem de perto nem de longe, para aquilo que é a procura já neste momento e para aquela que vai ser a procura nos próximos tempos, sendo que não temos a capacidade, do ponto de vista algorítmico, de conseguir calcular com eficácia aquilo que vai ser a procura futura. Portanto, o fenómeno da inteligência artificial, do consumo alargado de dados, se nós aprendemos alguma coisa com a internet, foi que os primeiros cálculos do ponto de vista da capacidade foram ultrapassados em três níveis do ponto de vista de escala. De maneira que, mas com estas indicações, nós já temos um problema. Não temos esta capacidade, temos que a construir. Depois temos aqui, claramente, aquela parte que ali está em cima, que diz que o maior volume de dados, que está também no gráfico ao lado, se estabelece entre a Europa e os Estados Unidos, que são exatamente os dois grandes parceiros comerciais e dos quais depende, quer de um lado, quer do outro, de forma mais forte, a economia. Portanto, nós temos todas estas necessidades de aumento de capacidade, de renovar cabos obsoletos, de repensar os pontos de entrada de dados na Europa e aqui o que nós podemos dizer é que a Europa já pensou um pouco nisso, concretizando uma estratégia europeia que se chama da European Data Gateways, que estabelece 4 grandes gateways estratégicos de entrada e saída de dados na Europa. Sendo que um deles, o Gateway Atlântico, eu diria que é claramente a cara de Portugal. Nós temos a capacidade de constituir, e cada vez mais essa capacidade cresce, este gateway, também com uma grande responsabilidade, naturalmente, de proteção e de soberania sobre estes meios. Esta tecnologia é, de facto, soberania, e a soberania diz que, a um meio, nós devemos aproveitá-lo, explorá-lo, devemos ter a capacidade de aproveitar, explorar, controlar, proteger e defender, de preferência de uma forma sustentável. Ora bem, nos cabos submarinos, quais são os grandes riscos? Danos físicos, e os danos físicos são provocados pelas mais diversas razões, algumas um pouco, menos intencionais, como a largada de âncoras, o arrastamento, a pesca por arrasto, esse tipo de atividades, e outras mais intencionais, como nós temos visto, aquela declaração da Rússia é muito clara, mas como nós temos visto, de facto, ser arquitetada em termos de risco. Falhas técnicas são as normais, ou seja, os cabos têm repetidores, aquilo de 60 em 60 km, 50 em 50 km tem que ter um repetidor, é tecnologia como outra qualquer, também falha. Ameaças à cibersegurança,
Portanto, os cabos são passíveis enquanto alvos de ciberataque, o normal, em qualquer perspectiva de ciberataque, acesso não autorizado, interrupção das comunicações, extração de informação confidencial e etc. Riscos geopolíticos, como aqueles que estamos a assistir agora, a guerra na Ucrânia, a degradação e envelhecimento dos cabos, a falta de redundância, é um risco tremendo para este ecossistema de cabos, danos acidentais durante a própria manutenção. Levantar um cabo que está a não sei quantos mil metros abaixo no oceano não é uma tarefa fácil e coisas acontecem quando o tentamos fazer por várias causas e, naturalmente, impacto ambiental. Quer do ponto de vista da própria colocação do cabo, da sedimentação, dos sítios onde o cabo aterra por aí fora, quer do ponto de vista daquilo que são os terremotos, maremotos, enfim, os fenómenos naturais que podem pender sobre eles. E apesar de existirem esforços de mitigação que estão a ser criados pelas várias entidades, esta não é uma tarefa fácil. E não é uma tarefa fácil porque, de facto, até hoje não foi dada esta prioridade estratégica do ponto de vista da segurança destes cabos e apenas existia uma continuidade de fornecimento relativamente simples e banal que não considerava, nomeadamente, esta capacidade de procura que nós estávamos a referir e a capacidade de os proteger de uma outra forma. É claro que perguntamos como é que podemos endereçar isso. Bom, upskilling e reskilling é o normal. Portanto, quando nós observamos isto, a própria Comissão refere claramente que nós temos que ter 4 vertentes que se estabelecem para endereçar este problema, como muitos outros do ponto de vista tecnológico, e está no Digital Compass. Portanto, temos que ter gente e competência cada vez mais, gente mais apta para endereçar a questão dos cabos submarinos. Em Portugal, por exemplo, não há muita gente, ainda assim há um conjunto significativo de pessoas, mas muito aquém daquilo que é necessário para repensarmos esta questão. Temos também que aplicar aquilo que, de facto, faz sentido face aos riscos. Sobre cibersegurança e encriptação, portanto, nós temos que ter a capacidade de encriptar em longas distâncias. Aqui, por exemplo, a encriptação quântica faz todo o sentido. Temos que repensar toda a estrutura de encriptação. Proteção física destes assets, sistemas de detecção e prevenção de intrução, monitorização e vigilância, segmentação de redes, planos de resposta a incidentes, cooperação internacional. E aqui chamo a atenção para esta particularidade, é que um cabo atravessa geralmente várias jurisdições. Começa num país e passa por outros países, eventualmente, e acaba por chegar a um outro país. E cada um destes países pode ter frameworks legais, regulatórios, distintos entre si. Então, às vezes não é fácil nós entendermos como é que podemos integrar isto tudo. Como é que nós vemos esta temática, do ponto de vista da forma como podemos endereçar isto? Obviamente, temos aqui 3 eixos: governança, colaboração e inovação. E do ponto de vista da regulação, especificamente para este contexto, mas para o contexto digital em geral, nós acreditamos que a regulação, o DNA da regulação, deve mudar, deve evoluir para incorporar novas funcionalidades que hoje não eram endereçadas pela regulação tradicional. A diminuição de regulação, pelo problema que eu referi há pouco, exatamente pela natureza internacional da passagem de um cabo destes. Isto tem muitos aspectos que depois acabam por chocar. Proteção e segurança já embebida nos próprios artefatos regulatórios que nós construímos. Portanto, aqui proteção e segurança by design, no que diz respeito a este tipo de infraestruturas. Uma regulação colaborativa, exigente, continuada e que não se estabelece apenas em momentos como estes, em que nós falamos durante um dia ou 2 destas coisas, depois vamos para casa dormir e daqui a 3 meses voltamos a falar disto num outro sítio qualquer. Portanto, hoje em dia, a premência de nós endereçarmos estes riscos exige que esta colaboração seja continuada, tenha plataformas oleadas, menos formais do que aquelas que habitualmente estamos habituados a operar, entre os vários reguladores, entre as agências, os stakeholders, o mercado, a academia, etc., etc. Do ponto de vista aqui da governança, é extremamente importante a questão da estratégia de conectividade nacional e europeia. Já vimos que a Europa está a endereçar esta questão através dos European Data Gateways, mas é preciso ir mais além. É claro que todo o processo de licenciamento
é também fundamental para que nós consigamos, de forma mais eficiente e eficaz, avaliar não só as oportunidades de investimento, mas os riscos também. Porque vocês reparem, não sei se têm esta noção, mas em Portugal, que não se distingue da maior parte dos outros países, o número de entidades que intervêm para licenciar um cabo submarino, neste momento penso que sejam 14. E não há um processo, ainda não há um processo único para endereçar este licenciamento. A ANACOM vai produzir, juntamente com a DGRM, esse processo de licenciamento e uma plataforma única de licenciamento para esse fim. Depois, pensarmos, do ponto de vista estratégico também, e na medida em que Portugal, neste momento, está a iniciar o seu caminho para ficar naquele top 10 que nós víamos há pouco, como é que nós podemos infraestruturar o fundo do nosso oceano para receber estas infraestruturas. Hoje, o número de cabos ainda não tem uma densidade suficiente para que isso nos preocupe, mas se analisarmos os cabos de energia, nomeadamente as plataformas offshore de windmill, mais, que também precisam de cabos, mais todos os cabos. E se nós sabemos uma coisa é que os cabos não se devem cruzar. Nós podemos ter muitos cabos, mas eles não se devem cruzar. E, na realidade, esse esparguete depois é muito difícil de gerir do ponto de vista da atuação sobre cada um dos cabos. Mas se nós tivermos corredores, é claro que isto é discutível estrategicamente, há formas de o fazer, se nós tivermos corredores, é mais fácil proteger do ponto de vista físico e monitorizar estas áreas do que a extensão do oceano todo. É claro que a Europa também está a considerar até que ponto é que não deve ter um anel que envolva toda a Europa e que garanta, do ponto de vista do investimento público, não estar dependente para estes fins de resiliência do investimento privado e apenas dele. Pronto, isto é algo que está a ser discutido neste momento na Europa. E temos, naturalmente, a pergunta como é que podemos fazer esta monitorização ativa e esta proteção física também dos cabos, e naturalmente que isto para nós é um paradigma de sensorização e conectividade. Ou seja, eu não tenho capacidade humana para ter nem homens, nem barcos, e muito menos aqueles que se recusem a sair dos portos, para monitorizar toda a zona económica exclusiva, e então, do ponto de vista prático, só conheço uma forma. É substituirmos o homem pela máquina, é utilizar veículos não conduzidos por humanos, portanto, os AVs, para efetuarmos, quer por ar, quer do ponto de vista subaquático, uma boa parte desta monitorização. E há vários projetos nesse sentido, nomeadamente com a Marinha, estão a ser desenvolvidos que permitem fazer isso. É claro que depois temos várias questões. Sensorizar os cabos. Nós vamos ter o primeiro cabo sensorizado do mundo com a extensão que temos, 3.500 km, a ligar o continente, Açores e Madeira. E esta sensorização serve para várias coisas. Uma delas para fins, enfim, de suporte às populações, detecção de maremotos e de terremotos, dando o tempo necessário à proteção civil para atuar de uma forma mais eficiente, mas, detectando estes fenómenos, também detecta outros fenómenos que têm a ver com a coluna d'água. E essa detecção passa por vários tipos de animais que por lá possam passar e que podem ser identificados para fins económicos, pesca, etc., ou para fins também de proteção e defesa. É claro que esta sensorização nos leva a questões do ponto de vista da segurança e da regulação, porque quando eu tenho um cabo deste a ser sensorizado, a pergunta que eu faço é quem é que recebe estes dados e como é que eu governo estes dados. Não é? E mais, se estivermos a falar de sensorização seca, que é a sensorização que permite utilizar o próprio cabo de fibra óptica como um sensor, não é? O que significa que, na realidade, eu posso utilizar um cabo que já lá está. Se estivermos a pensar que naqueles investimentos que vimos há pouco, Google, Facebook, por aí fora, que eu posso ter um cabo da Google que vem dos Estados Unidos, a atravessar toda a minha zona económica, a ser sensorizado, a recolher dados, não é? Sobre a minha zona económica, não é? E não perceber o que é que acontece com esses dados, podemos ter, de facto, um problema. De maneira que digitalizar o mar é essencial, utilizar estes meios de robotização e aumentar claramente o número de sensores é essencial. Este é um aspecto daquilo que neste momento nós sabemos sobre aquilo que vai atracar ou amarrar em Portugal do ponto de vista de cabos submarinos, e temos ali uma grande responsabilização de controle, e naturalmente que isto tem que ser feito de forma multilayer, e como eu me atrasei,
naquilo, vou dizer apenas que tenho de o fazer de forma colaborativa, tenho de produzir isto em ambientes de teste reais que permitam desenvolver todas estas tecnologias e capacidades e que, do ponto de vista regulatório, o que nós esperamos é criar as condições para que também neste domínio da conectividade internacional Portugal se distancie de outros países, ganhe relevância internacional, porque geoestrategicamente já tem, e que consigamos, de facto, cumprir a nossa vocação atlântica, porque dizemos que Portugal é mar, não é? São 3.800.000 quilómetros dele, mas temos que fazer alguma coisa para que, de facto, consigamos extrair valor dele. Por isso, ficava por aqui, porque já estou muito atrasado. Muito obrigado e estou à disposição, depois, se quiserem conversar comigo sobre esta matéria. Muito obrigado. Obrigada, Augusto Fragoso, e agradeço ter percebido a subtileza desta minha operação ligeira. Mas temos que continuar e não vamos pôr em causa aquilo que tem sido o trabalho de cumprirmos rigorosamente os tempos. E vamos passar agora à entrega de prémios. Vamos dar lugar à iniciativa Cyber Security Challenge Portugal. Trata-se de uma iniciativa que se insere no eixo Educação do programa INCODE 2030, que visa treinar e formar as camadas mais jovens da população através do estímulo e reforço nos domínios da literacia digital e das competências digitais. E com esta iniciativa pretende-se identificar jovens talentos nacionais, promover também a carreira profissional na área da cibersegurança, como já vimos, há muita procura, e chegou por isso o momento de conhecermos a equipa nacional da Cyber Security Challenge Portugal, que irá representar Portugal no European Cyber Security Challenge, e para me ajudar nesta missão de conhecermos os vencedores, que vão então participar nesta iniciativa, chamo ao palco António Costa, Pedro Adão, André Batista, Carlos Pires, e remotamente vai juntar-se também o Jorge Pinto, e eu vou cometer aqui uma inconfidência: o Jorge Pinto vai juntar-se a esta iniciativa porque esta equipa não quis deixar nenhum membro de fora e, portanto, fizeram um apelo para que ele pudesse também juntar-se por videochamada. O palco é vosso. Olá, boa tarde. Estamos quase a chegar ao fim desta grande conferência CIDEJ e nós não podíamos deixar de ter a oportunidade de apresentar nesta conferência os nossos finalistas da Team Portugal para o European Cyber Security Challenge. Basicamente, para explicar um bocadinho o que é a iniciativa, para fazer um enquadramento, nós somos uma iniciativa que junta o Centro Nacional de Cibersegurança, o Instituto Superior Técnico, aqui representado pelo Pedro Adão, a Universidade do Porto, representado pelo André Batista, e a Associação Portuguesa APDGCI, eu não consigo dizer o nome todo, aqui representado pelo Carlos Pires, e temos um objetivo, basicamente, de selecionar anualmente, desde 2019, os 10 estudantes, os 10 jovens talentos nacionais que connosco participam numa competição europeia promovida pela ENISA. Este ano ocorrerá de 24 a 27 de outubro na Noruega, em Hamar. Exato. E esses 10 jovens talentos serão treinados durante os próximos tempos pelos nossos selecionadores. Elas passaram por um conjunto de provas e de atividades que lhes levou a esta seleção e que teremos o prazer de anunciar muito brevemente. Passava a palavra ao Jorge. Não sei se o Jorge quer Sim, adicionar alguma coisa. Obrigado pela atenção e pelo trabalho também para me terem aqui presente remotamente. Antes de mais, quero começar com um agradecimento aos parceiros. Portanto, isto é uma atividade, como vocês sabem, em Portugal e, enfim, em todo o mundo, temos falta de profissionais. E temos também falta de pessoas que trabalhem para que estes temas se tornem cada vez mais algo do senso comum e algo presente no país. Portanto, para já, primeiro, muito obrigado aos parceiros, portanto, ao Centro Nacional de Cibersegurança, ao Instituto Superior Técnico e à Universidade do Porto. Esta tem sido uma colaboração bastante ativa.
e ao longo destes anos, portanto já são 4 anos, e o tempo anterior também em que tivemos nas discussões para criar esta iniciativa, existe ainda aqui muito para fazer e, portanto, o Cyber Security Challenge PT é um primeiro passo que este grupo está a tomar para avançar na motivação, em trazer jovens para estas áreas, ensinar mais pessoas estes temas da cibersegurança e portanto, também achamos que é uma excelente oportunidade para que os jovens ampliem as suas redes sociais. Portanto, estes jovens que vão representar Portugal não vão apenas fazer parte da competição, vão fazer parte de um ambiente onde estão outros jovens em outros países e, portanto, vai ser também uma oportunidade única para enfim, representar o país e conhecer outras pessoas que estão nesta área, outros jovens como eles e, portanto, também devo dizer que acho que é um fator de orgulho deste grupo também poder proporcionar essa possibilidade a estes jovens. Muito obrigado, Jorge. Desculpa. Por último, enfim, quero agradecer também a todos os que nos estão a ouvir. Apoiem a Seleção Nacional, portanto, mantenham-se a par daquilo que estamos a fazer e pronto, e para agarrar também nas palavras que já foram ditas várias vezes aqui, nesta conferência, para criar um futuro com mais confiança, mais seguro e protegido para todos e, portanto, muito obrigado. Pedro? André, queres... Sim, posso. Olá a todos, é um grande gosto também estar aqui presente nesta sessão pela Universidade do Porto. Desde já também deixar uma palavra de apreço a todas as entidades parceiras nesta iniciativa. Na Universidade do Porto também não podia deixar... tenho que deixar também uma palavra de agradecimento ao professor Pedro Ribeiro e ao professor Luís Antunes, peço desculpa. Está a fazer um bocadinho de eco, não sei se é o Jorge que está mute ou não, mas pronto. De qualquer forma, esta é uma iniciativa que tem demonstrado que nós temos talentos, grandes talentos em Portugal. É também um indicador da nossa capacitação na área de cibersegurança e é, aliás, uma prova que a nossa reputação nas últimas edições tem transmitido. Sem me alongar muito mais, gostaria também de dar os parabéns a todos os que vão ser apresentados de seguida e vamos em força para conseguir um resultado que reflita a nossa qualidade. Carlos, não sei se Só quero acrescentar, do lado da AP2SI tem sido um prazer poder contribuir, pelo menos no desenvolvimento dos desafios, para esta seleção de talento e agradecer aqui aos treinadores que os vão levar agora ao próximo patamar. Pronto, eu não tenho muito mais a dizer. Agradecer às entidades parceiras. Isto tem sido uma colaboração bastante positiva. Desde 2019 temos conseguido levar uma seleção a representar Portugal todos os anos. Este ano vão ser 30 equipas no total, 30 países, União Europeia e EFTA. E pronto, a nossa primeira participação foi em Bucareste, 2019, mas agora esperemos que seja permanente e que não volte a parar. Pronto, só aqui para não me esquecer, eu trouxe aqui uma cábula. Por isso, esta atividade de seleção realizou-se no dia 3 de junho, onde participaram estudantes, por isso nós temos como requisito no Cyber Security Challenge Portugal, como nesta iniciativa de capacitação de jovens talentos serem estudantes. Tivemos a participação de estudantes e este ano abrimos também, durante o CIDEIS, os mesmos desafios que os estudantes resolveram, abrimos a toda a comunidade de CIDEIS. Começava por agradecer a todos os que participaram, tanto os jovens talentos como os que participaram aqui, e agradecer àqueles sem o qual isto não seria possível. Em particular, todos os que nos ajudaram do ponto de vista logístico e todos os que nos ajudaram do ponto de vista de desenvolvimento de desafios. E para não me esquecer de ninguém, agradecer então ao Afonso Santos, ao André Batista, ao António, a Rio Costa, ao Carlos Pires, Filipe Casal, João Sequeira, João Varelas, Jorge Martins, Jorge Pinto, Nuno Sabino e Vasco Franco. Grande parte destes elementos são elementos de seleções anteriores que continuaram nesta nossa comunidade e agora ajudam-nos a desenvolver todos os anos os desafios para os nossos eventos. Então, para entregar o primeiro prémio, chamava aqui ao palco
coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, Lino Santos, para entregar o prémio do Best CTF Fan, que é o participante do CIDEIS que teve a melhor performance nestes últimos 2 dias. Só para recordar que tivemos no CTF durante estes últimos 2 dias, exatamente como o André Batista, como o André e o Pedro disseram um bocado, foram com os exercícios reciclados daquilo que foi a prova final dos estudantes que são agora selecionados e, portanto, chega a altura de anunciar. Lino. Eu chamava ao palco o José Luís Sousa, vencedor deste CTF dos CIDEIS. José, muitos parabéns e bom trabalho. Não assististe a nenhuma conferência, não é? Ainda vi uma ou duas. Muito bem. Parabéns. 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 Pronto, e então agora um momento mais aguardado. E a passar então ao anúncio da seleção portuguesa, nós vamos chamar, quem estiver aqui na sala agradecemos que viesse ao palco, vamos chamar 10 elementos efetivos, mais 2 suplentes da nossa equipa, que irão representar então Portugal em Hamar, na Noruega, este ano. A equipa é composta por 5 elementos júniores, em que júniores são elementos com 20 ou menos anos, e mais 5 elementos séniores, num total de 10 elementos. E por isso, então, os selecionados para o Cyber Security Challenge Portugal 2023. Sim, um refar. Um refarzinho. Não. Sim, então eu vou começar a chamar Francisco Salgueiro. Não está. Não está. Henrique Oliveira. Gonçalo Prata. Mariana Costa. Ricardo Ferreira, André Mendes, Carlos, Bruno Mendes, não são familiares, Francisco Fonseca, Kevin Pucci, Mariana, parabéns. E Nuno Alves. Não, desculpa, lá nada. Pedro Chaparro, ainda me faltam 2, e Rafael Simões. Parabéns a todos. E agora acho que sim, não me esqueci de ninguém. António, força. Muitos parabéns a todos. Eu espero que tenhamos este ano uma excelente participação vossa nesta competição que aí vem. Também já dar nota que estes colegas vão já no mês de... E uma novidade para vocês, eu dou-vos uma novidade. Vão já no dia 7 a 9 de julho competir contra a Team Europe numa prova de preparação, de bootcamp de preparação em que teremos a Team Europe em Portugal. E basicamente a Team Europe é uma equipa que é selecionada a partir dos melhores talentos que saem do European Cyber Security Challenge, que representam a Europa numa competição internacional mundial que este ano vai ocorrer no final de julho, início de agosto início de agosto em San Diego, e que também teremos a fazer o último bootcamp de preparação desta equipa, que passa de cerca de 1 ano cá em Portugal, em Lisboa, a decorrer. Mais uma novidade, o Bruno, que está ali, é um dos membros, um dos 15 finalistas, um dos elementos que irá representar Portugal, que representa Portugal na Team Europe e que foi selecionado recentemente neste processo, para além do Pedro Adão ser um dos treinadores da equipa internacional, e portanto também dar os parabéns a estes colegas num outro desígnio, e portanto estão já convocados para de 7 a 9 de julho estarem em Lisboa a competir contra os melhores dos melhores da Europa, e espero que a vossa prestação seja pronta. Então, muitos parabéns mais uma vez. Parabéns a todos. Acho que me esqueci de uma coisa. Este ano é o primeiro ano que temos acho que podemos dizer isto, é o primeiro ano que temos na nossa competição representação feminina desde 2019, e portanto também parabéns. Ok, obrigado por todos. Até julho.
Obrigada a todos e que bom será que apoiamos esta seleção como apoiamos outras. Vamos agora ao resumo destes 3 intensos dias de troca de conhecimento. Ruben, peço que te juntes a mim ao palco e vamos tentar abreviar, obviamente muita coisa foi aqui dita, mas eu e o Ruben, que esteve numa outra sala, a sala do Infante, vamos aqui tentar abordar aquilo que foram os pontos principais debatidos nesta sessão, em que, e eu lanço-te o resumo desta forma, com uma frase do Sr. Reitor da Universidade do Porto, debateram-se aqui questões fundamentais da vida em sociedade. E a sala do Infante, ao longo destes dias, conseguiu ser muitas coisas, mas acho que posso dizer que, acima de tudo, foi uma sala onde pessoas que habitualmente não têm palco para partilhar as suas ideias e o trabalho que fazem um bocadinho nos bastidores, e tiveram na sala do Infante a oportunidade para o poderem fazer e para poderem partilhar essas ideias. São pessoas que pesquisam, que trabalham, que fazem muitos estudos que são fundamentais para identificar padrões, problemas, que lacunas existem na área da cibersegurança. E isto aconteceu porque podemos assistir às reflexões que nos foram deixadas pelos responsáveis de alguns dos projetos que foram submetidos ao desafio lançado pelo Centro Nacional de Cibersegurança, o Call for Presentation. Sabes o que é dadificação? Não, mas sabes. tenho a certeza que vais explicar. Eu também não sabia, aprendi aqui. Transformação de dados em informação útil. E sabes quantas vezes o teu telemóvel terá sido rastreado só nesta manhã? Aproximadamente 1000, mais do que isso, eventualmente, porque no final do dia, segundo o que pudemos perceber aqui, os nossos telemóveis são rastreados mais de 2000 vezes por várias empresas. Foi uma informação trazida pela Inês Oliveira, que nos deixou aqui um conselho. Quando dizemos não temos nada a esconder, eventualmente podemos não ter nada a esconder, não praticamos crimes, mas apesar de tudo há informações que nos parecem completamente inócuas, que podem ser muito importantes e caídas em mãos alheias, podem trazer um tratamento indevido de dados e levar, nomeadamente, a sérios riscos de discriminação. E isto apenas por aquilo que é o nosso comportamento cotidiano. E, portanto, é preciso mais confiança, e a confiança vem com a soma das partes. Parece-me que isso é uma ideia fundamental que sai daqui. Não se faz este caminho de forma solitária. Portanto, do cidadão é preciso fazer mais, do cidadão enquanto trabalhador, enquanto administrador, e ouvimos aqui um administrador também contar como é que sofreu um ataque informático, deixando conselhos, e tudo isto foi culminar num dos debates à questão do fornecimento de equipamentos e às vulnerabilidades e à gestão coordenada de vulnerabilidades. E a ideia que sai precisamente deste painel é de que é preciso fazer aqui uma triangulação, juntar investigadores com entidades como o Centro Nacional de Cibersegurança ou com a Academia, para que os investigadores possam ajudar as empresas a detectar vulnerabilidades e a corrigi-las, sem receio do que isso significa, porque o cidadão vai acabar por compreender que uma empresa que admite este escrutínio é uma empresa de confiança e merece certificação. Eu falava do Call for Presentation e posso explicar de uma forma muito simples qual foi o desafio lançado à comunidade pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Esta atividade desafiou quem está desse lado a apresentar propostas de projetos, casos de sucesso, trabalhos científicos e tecnológicos nas áreas da engenharia e também das ciências sociais e humanas, e trabalhos que tenham sempre como base não só a segurança da informação, mas também a cibersegurança. Até ao dia 29 de maio foram submetidas dezenas de candidaturas. Essas candidaturas foram depois avaliadas por um júri independente, constituído por vários protagonistas, e ao longo destes dias pudemos poder assistir à apresentação de algumas das ideias que nos foram deixadas por alguns desses tais projetos que foram selecionados por um júri, do qual fizeram parte não só o Centro Nacional de Cibersegurança, também a Comunidade de Segurança OPOSEC e ainda a Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da Informação. Os projetos do Call for Presentation começaram por nos alertar que sim, a cibersegurança é cada vez mais uma prioridade para as empresas, mas ainda não estamos no ponto rebuçado, se me permitem esta expressão. E porquê?
Porque ainda faltam muitos profissionais de cibersegurança para as empresas. A certificação nos produtos existe, mas ainda não é suficiente, porque há produtos que ainda não têm essa certificação, e é por isso que esta é uma área que é fulcral reforçar no mundo empresarial, porque é mesmo assim, as empresas esperam o melhor, mas têm que estar preparadas para o pior. Na Sala do Infante não esquecemos também um facto que tanto mexeu com as nossas vidas nos últimos meses. O dia 24 de fevereiro de 2022 mexeu com a vida de todos. Mexeu com a nossa carteira, porque passámos a encontrar nos supermercados, nas lojas, produtos mais caros, mas também mexeu com a segurança de todos e, desde logo, a segurança no digital. Com a guerra, há um fenómeno que tem vindo a ganhar muita força. É o ativismo. Acredito que já tenhas ouvido falar deste contexto. Tema aqui desta sala. E foi também alvo de debate aqui na sala do arquivo. O ativismo, basicamente, é uma junção entre os hackers e o ativismo. Ou seja, os hackers acabam por usar os ataques digitais como o caminho para fazer ativismo, seja atacar as estruturas de segurança de um Estado, como forma de retaliação, para fazer face, por exemplo, a uma posição ideológica que não os agrada muito. A verdade é que os ativistas andam por aí, são cada vez mais perigosos e por isso na Sala do Infante ficou muito clara esta ideia. A resposta a estes ativistas tem que ser tão robusta como também os ataques, que são cada vez também eles mais sofisticados. E eu agora vou falar da questão da legislação. Ela foi transversal em todos os debates que passaram por esta sala. A verdade é que a legislação, o direito, rege aquilo que é a nossa vida em sociedade e, portanto, também não seria diferente no mundo digital. E discutiu-se muito aqui qual é a importância da robustez da legislação. Hard law, soft law, regulação, autorregulação. Creio que faço esta conclusão e não é errónea. Há aqui muita imprevisibilidade ainda no espaço digital, a questão do anonimato, a questão das mudanças demasiadamente repentinas, tudo isso são dificuldades impostas àquilo que é a hard law, portanto a lei que cria regras e que sanciona, e portanto o caminho não pode ser outro senão juntar a esta hard law, que obviamente é necessária, temos sempre que usar a sanção, nem que seja como forma de dissuasão, mas todos os especialistas que passaram aqui e que falaram destas questões alertaram para a importância de manter esta soft law, esta autorregulação, que baseia-se muito também em questões éticas e, portanto, levará também as junções de empresas, de sociedades, de instituições a pensar e a criar rascunhos daquilo que são orientações necessárias. Dou apenas um exemplo, o Tratado de Tallinn, e podia dar outros. Eu dou este porque é exemplo de questões muito importantes, também que vão ao encontro do momento difícil que vivemos da guerra na Ucrânia, porque o Tratado de Tallinn é o exemplo de como os académicos se juntaram para fazer uma soft law sobre direito internacional público e o direito internacional humanitário no ciberespaço. E, portanto, fica também esta ideia aqui que há que comungar de alguma flexibilidade, sem esquecer que há que educar também através da sanção. E nesta 9ª edição da CIDEIS, a Conferência do Centro Nacional de Cibersegurança, falámos também de autarquias. E o debate que ontem tivemos na Sala do Infante partiu de um mote fundamental e que nos diz muito, enquanto jornalistas. Eu dei muitas notícias destas nos últimos tempos, acredito que tu também, e acho que já perdemos a conta às vezes em que nos últimos tempos dissemos a Câmara Municipal X foi alvo de um ciberataque. Porque, de facto, os ataques informáticos às câmaras municipais têm sido cada vez mais recorrentes nos últimos tempos. Eu dou só alguns exemplos para não estarmos a falar aqui no abstrato e para, de facto, perceberem que estes ataques são reais e mexem e muito com a dinâmica das autarquias. Temos, por exemplo, o caso da Câmara do Barreiro, a Câmara de Odmira, ainda em março, a Câmara de Loures, a Câmara de Faro, a Câmara de Oliveira do Hospital, entre tantas outras. Eu comecei neste debate por lançar uma provocação ao professor Luís Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Eu não sei se ele está por aqui, mas se estiver, está aqui. Lembra-se certamente, professor, da provocação que lancei, perguntando se, com base nestes dados
e com este padrão que parece ser cada vez mais recorrente do aumento no número de ciberataques das autarquias, se podíamos concluir que, de facto, as câmaras municipais são o elo mais fraco da administração pública no que à cibersegurança diz respeito. Nós chegámos à conclusão de que não são, se calhar já o foram, agora são cada vez menos, mas a fragilidade maior ficou desde logo identificada e vai um bocadinho ao encontro daquilo que já tinha referido e conseguimos também identificar noutros painéis. É que é preciso mais profissionais de cibersegurança nas autarquias. E lá vou eu aos números, se me permites, porque ontem muito falámos aqui de números e deixa-me, para terminar, dar este dado. É um dos números mais recentes, também veio a debate nesse painel ontem na Sala do Infante, um número da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, que nos diz que as autarquias foram o organismo da administração pública que mais reconheceu a necessidade de ter de reforçar competências na área das TIC. 81% das câmaras municipais de todo o país disseram ter esta necessidade. E, portanto, acho que este número fala por si. E já falaste várias vezes da nossa condição neste palco, somos jornalistas, é uma condição também de vida, porque ser jornalista é um prazer, mas é também um dever, e o Centro Nacional de Cibersegurança trouxe muito bem, e nisto eu posso dizê-lo de forma parcial, os jornalistas até ao palco, porque temos falado aqui de iliteracia e, de facto, os meios de comunicação social são quem mais pode contribuir para a mudança de mentalidades, foram fundamentais durante a pandemia e há estudos que mostram que foram o setor com mais confiança durante a pandemia, à frente até da grande distribuição, por exemplo, que nos alimenta, e portanto isso é a prova que faz todo sentido ter os jornalistas aqui. E eu não podia deixar de fazer este resumo sem lembrar o que foi dito aqui pelos meus colegas, a importância de fazer também uma comunicação correta, assertiva, séria com os jornalistas, por parte de entidades públicas, por parte de entidades privadas, porque só assim é possível que a comunicação social comunique melhor. Os jornalistas são especializados, alguns em determinadas áreas, mas não são especializadas em todas, ainda que falem sobre todas e perguntem sobre todas. Quando há um grande ataque informático, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, com a pandemia, os jornais estão praticamente monotemáticos. Quer isto dizer que é preciso ir buscar jornalistas que fazem outras áreas para falar sobre temas sobre os quais habitualmente não falam. E, portanto, qual é o dever? Ligar, perguntar ao Lino, por favor, Lino, ajude-me a compreender esta questão, falar com a Isabel, falar com o Sr. Almirante, falar com os especialistas que passaram por este palco e tentar perceber as questões, tentar perceber o contraditório. E, portanto, eu sei que nós muitas vezes somos alvos fáceis, algumas críticas com alguma justiça, mas outras não. E, portanto, se queremos melhorar este nosso ambiente em sociedade, não é uma questão de jornalismo, também se melhora esse ambiente com a colaboração de todos. Ontem, na Sala do Infante, tivemos um grande desafio que foi lançado a quem está desse lado. Como sabem, até melhor do que nós, há uma Estratégia Nacional da Segurança do Ciberespaço que vai ter de ser necessariamente revista neste ano 2023, porque a estratégia que está atualmente em vigor tinha um período definido, 2019, 2023, e por isso há toda uma estratégia que vai ter de ser criada e que certamente vai incluir desafios que em 2019 não existiam, até pela longa lista de desafios que surgiram nos últimos anos e que já aqui enumeramos. Eu já aqui o disse ontem, mas volto a dizê-lo. A equipa do Centro Nacional de Cibersegurança e alguns deles estão aqui à frente, que participaram neste painel, saíram da Sala do Infante depois daquela 1h30 de debate com um grande caderno de encargos, com muitos desafios que podem ser incluídos na nova Estratégia Nacional da Segurança do Ciberespaço e também com a lista de algumas moradas onde é importante ir bater à porta, desde logo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para conseguirmos perceber como é que é possível fixar os jovens, desde logo, que saem das faculdades, mas tendo em conta a atratividade do mercado, desde logo no privado, acabam por escapar um bocadinho às empresas, às autarquias e a outros organismos da administração pública. E foi este, acima de tudo, ontem um dos maiores desafios da Sala do Infante, claro. Já viste a série Rabo de Peixe na Netflix? Já vi. Já viste?
Também já viram. E ontem recebemos uma boa notícia, não é? Parece que vai haver uma segunda temporada desta série. Mas não sei se sabes como é que ela chegou à tua casa, posso garantir que passou o oceano e não foi só dos Açores até ao continente. Foi de bem mais longe. Isto para dizer o quê? Gostei do exemplo. 98% dos dados, não só da Netflix, mas dos nossos dados que por aí andam, possivelmente os dados que sabem quantas horas é que eu dormi hoje através deste relógio, estão no fundo do mar. E isto revela a importância dos cabos submarinos, que parece um tema de ficção, mas não é um tema bastante importante. Portugal está ligado, corrija-me se estiver a dizer algum disparate, a todos os continentes por cabos submarinos. Isto mostra a nossa importância estratégica, geopolítica, e mostra também a importância de um país que parece à beira-mar plantado, inofensivo, mas que pode ser muito interessante para um momento muito hostil que vivemos. E o Alberto recordou aqui uma declaração de Dmitry Medvedev, que já ameaçou o Ocidente, precisamente com a destruição de cabos submarinos. Ora, este tema não foi trazido apenas pelo Augusto Fragoso, que eu tive que subtilmente pedir para interromper a sua magnífica apresentação. Ele foi também discutido naquilo que foi o painel do impacto da guerra da Ucrânia no ciberespaço. Tivemos aqui, para quem não viu, um representante do SIS e também das Forças Armadas, que lutaram precisamente para esta questão, mas que mostraram também de que forma é que se protege o país. Não é de forma isolada, mais uma vez a tal colaboração, e portanto há não só também uma troca de informação entre serviços como o SIS e as Forças Armadas, mas essa informação é também de âmbito internacional, e isso ficou aqui muito claro. Por outro lado, ficou uma pergunta em aberto, eventualmente preocupante, o Sr. Almirante talvez concorde comigo, que é a indefinição sobre como é que se deve encarar os ataques informáticos. Se com a mesma relevância de uma intervenção bélica ou não, e de que forma é que isso nos poderá fazer olhar para, eu volto a repetir, o artigo 5º da NATO, porque realmente há aqui que perceber o que é possível fazer com um ataque informático, o que é possível destruir, e se destruir um hospital com um ciberataque é correspondente ou não ao lançamento de um drone ou uma bomba nesse mesmo edifício. Bom, eu sei que ainda agora acabei de falar da Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, mas vou ter que referir novamente e muito concretamente o segundo eixo desta estratégia, porque vai permitir-me ir aqui ao encontro de um dos pontos mais importantes, na minha opinião. Eu sei que nós jornalistas devemos abster-nos de fazer adjetivações e comentários, mas neste caso acho que é mesmo um dos pontos mais importantes das reflexões que tivemos ali na Sala do Infante. O segundo eixo da Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço diz-nos que este eixo deve passar pela prevenção, pela educação e pela sensibilização. Já aqui muito dissemos que, de facto, os organismos da administração pública têm dificuldades em contratar profissionais, mas por que não encarar esta lacuna, esta fragilidade, de uma outra forma? Porque é que, em vez de contratarmos profissionais, que certamente são necessários, e se forem contratados têm mais do que trabalho com que se ocupar, mas porque é que não pegamos nos profissionais que já existem na administração pública e dar-lhes a requalificação possível? Apostar na requalificação, dar-lhes competências que se calhar há 5 anos não eram necessárias, mas que hoje, mais do que nunca, podem fazer sentido. Já na parte da educação, e vai muito ao encontro também desta ideia da sensibilização e da prevenção, ficou muito clara esta ideia. A educação para o digital não pode começar no superior, tem de começar muito antes, tem de começar no ensino secundário, se calhar já é um bocadinho tarde demais, o ideal é mesmo começar no ensino básico. E aquilo a que pudemos assistir há poucos minutos na Sala do Infante, não sei se estiveram por lá, mas quem por lá esteve sabe exatamente do que estou a falar, é a prova disso mesmo. As artes, o teatro, o humor podem ser uma forma muito inteligente e se calhar até mais eficaz do que outras formas mais convencionais para atrair a atenção dos mais novos e apostar nessa sensibilização e nessa educação. Porque, de facto, são os mais novos que nos podem também ajudar a sensibilizar os mais velhos e, desta forma, ajudar-nos a mudar comportamentos no geral. Eu não queria aproveitar e não queria deixar de aproveitar esta oportunidade de estar aqui no palco e tendo em conta que é a minha última intervenção aqui na conferência, mas sei que depois há
há todo um encerramento para fazermos. Eu não queria deixar de agradecer o convite e o voto de confiança do Centro Nacional de Cibersegurança, também da Universidade do Porto, e foi um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado. E vais daqui a saber que não se escreve palavras-passes sem post-its. Nunca escrevi, mas agora também, se vir alguém a escrever, vou certamente dizer o que é que estás a fazer. Fica prometido. Mas repara, nós estamos a sorrir perante aquilo que parece o óbvio, mas o óbvio não é assim tão óbvio e, portanto, deve ser olhado também com muito respeito, e é assim que eu vou terminar este resumo, porque também já vamos com a manhã longa. Devemos olhar com muito respeito para quem não percebe por que razão não se deve inscrever palavras em post-it, porque só esse respeito é que poderá ajudar-nos a perceber qual é a melhor estratégia para colmatar essa iliteracia de que falavas há pouco. E eu termino dizendo isto: a literacia tem de ser, de facto, levada muito a sério, porque estamos a falar de questões de direitos fundamentais no ciberespaço. Estamos a falar em liberdade de expressão, em acesso à saúde, em educação, em liberdade de movimentos, em privacidade, obrigações do Estado, e que nos levam aqui agora eu estou a fazer uma pescadinha de rabo na boca, à ideia que foi deixada aqui pelo reitor da Universidade do Porto. Estamos a falar, no final das contas, a questões de soberania que nos remetem para a segurança de todos nós. E acho que, acima de tudo, foi isso que mostrou, esta ideia mostra a importância de encontros como este e a importância da atenção de todos durante estas longas horas para todas as apresentações, porque certamente seremos, à nossa maneira, à nossa dimensão, um pouco lá em casa, embaixadores de tudo o que aqui aprendemos. E agora, Sr. Almirante, não vamos atrasar mais a sua subida ao palco, porque merece, obviamente, fazer estas conclusões finais e, portanto, o palco é seu. Faça favor, vamos então para a abertura, para o fecho oficial desta sessão. Bom, muito boa tarde a todos. Cabe-me mais uma vez, e como já vem sendo habitual, encerrar esta conferência que, sobretudo, espero que tenha sido do vosso agrado e que tenha desejavelmente superado as vossas expectativas. As minhas, sinceramente, superou, e é bom que nós coloquemos a fasquia alta para ainda as superarmos mais. Na concepção deste programa deste ano, tentarmos, como sempre, dar-vos perspectivas distintas, mas complementares sobre a segurança da informação no ciberespaço, englobado no mote mais confiança, que foi, talvez, com as palavras risco, cooperação, inovação, segurança e cibersegurança, aquelas que mais repetidamente foram ditas nas salas de onde decorreu a nossa conferência. Nesta pequena reflexão que fiz antes de vir aqui ter convosco, e para escrever estas palavras, decidi não fazer o que seria habitual, o que é o de resumir pontos focais da conferência. Julgo que o que acabámos de ouvir pela Ana e pelo Ruben foi espetacular, foi super profissional. Agradeço-vos muito o terem feito isso para nós e, sobretudo, também terem de forma profissional e dedicada feito o acompanhamento, a moderação de todos os painéis e de todos os note speakers que ao longo destes 3 dias estiveram connosco. Estou convencido que foi bom para vós, aprenderam, foi bom também para a vossa carreira jornalística, porque vos vai dar um aspecto diferenciador perante os vossos colegas, mas sobretudo foi bom para nós ter-vos aqui connosco. Assinalaria todavia que este ano quisemos introduzir alguns incrementos de inovação e o que introduzimos foi a introdução de apontamentos de arte. Pode parecer um bocado estranho que numa conferência dedicada à cibersegurança agora vamos introduzir aqui perdão a expressão, estas modernices da arte, mas a arte, se vocês pensarem bem, é como que um appetizer para uma refeição. Ela abre a mente para outras ideias, ela desperta-nos emoções, e foi por isso que polvilhámos
o evento ao longo destes 3 dias com, por exemplo, o magnífico som de um saxofone todos os dias tocado de manhã, que nos despertava aos sentidos e que nos atraía para esta sala, e o meu obrigado, o nosso obrigado ao Hugo Barbosa. E hoje, a peça de teatro que eu estava a ouvir com muita diversão, ID, a tua marca na net, que foi interpretada pelo Tiago Almeida, pelo Pedro Gorja e pelo Alexandre da Silva, a quem aqui publicamente agradeço. E esse toque nas gerações novas é fundamental. São eles que depois levam para casa e ensinam os seus pais, os seus avós, e contribuem para que, de uma forma coerente, divertida, mas também muito pragmática, consigamos levar todos e, usando as palavras do Sr. Secretário de Estado no primeiro dia, não deixar ninguém para trás. Introduzimos também uma inovadora experiência imersiva criada no âmbito do C-Hub, para o qual havia fila de espera para participar, e foi uma forma muito interessante que nos mostrou como poderão passar a ser os exercícios de decisão num futuro em que, com a imersão e com o metaverso, podemos tocar a realidade de uma forma mais tangível e mais próxima daquilo que eventualmente viveremos se alguma vez nos viermos a confrontar com situações daquela natureza. A certa altura, neste processo reflexivo, decidi, como se estivesse num avião, subir e olhar um pouco para trás, mais concretamente para o início desta terceira década do século XXI, que tantas surpresas fraturantes nos têm trazido e que, conjugada com a aceleração da digitalização da nossa sociedade, impactou significativamente a nossa forma de trabalhar, de socializar e mesmo de sermos seres humanos, mudando radicalmente o panorama de risco em face da permanente exposição à internet, com todos os benefícios e adversidades que tal representa. E foi assim que, inspirados pelos impactos dos acontecimentos de 2020, que acolhemos com o mote do C10 2020 o tema Abraçar o Futuro. Sentimos necessidade de dar um mote de esperança a 2020. E foi isso que fizemos. E porque tínhamos que acelerar a adoção das boas práticas de cibersegurança, o mote do C10 2020 que foi aqui no Porto, nesta sala, onde tínhamos que estar sentados, muito afastados uns dos outros, onde ainda tínhamos que usar máscara, foi naturalizar competências digitais. Transformar essas competências em algo que nos é perfeitamente endémico e natural. E foi isso que fizemos, apostando assim sempre na prevenção, que foi o mote de 2022, apostar na prevenção. Promovendo assim mais confiança, mote deste ano, na utilização dos meios digitais que são colocados ao nosso dia, à nossa disposição todos os dias das nossas vidas. Ligando os 4 temas, diria que a nossa aposta tem sido a de abraçar o futuro com esperança, promovendo a naturalização das competências, apostando na prevenção como forma inequívoca de criar mais confiança na sociedade. E interpretamos a adesão ao C10 de 2023 com 952 pessoas que assistiram à conferência ao longo destes 3 dias e dos 23 parceiros que se nos juntaram este ano com uma expressão real, tangível desta confiança. No trabalho que temos vindo a realizar e a trilhar juntos, todos vós que aqui estão connosco e que muito, naturalmente, vos agradecemos. E essa confiança tem que ser regada, tem que ser acarinhada, como se de uma jovem planta se tratasse, para não murchar e depois morrer. Por isso, continuem a contar connosco para que em conjunto possamos continuar a desenvolver-nos como sociedade, que vê no digital uma forma e um modelo de desenvolvimento irreversível, que deve ser sempre sustentado na preservação dos valores que são os pilares de uma sociedade democrática. Atrevo-me mesmo a dizer que a cibersegurança e tudo o que ela envolve deve ser cada vez mais assumida como a nossa ferramenta fundamental para, no digital, proteger a democracia.
Contamos convosco para este desígnio maior e que hoje em dia é cada vez mais imperativo. Antes de terminar, gostaria de agradecer toda a vossa presença, sem a qual esta conferência perderia todo o seu significado. Gostaria de agradecer à Universidade do Porto e diretamente à senhora vice-reitora, a senhora professora Ana Maria Camacho, porque a nossa parceria de há longos anos é uma parceria obviamente ganhadora, porque em conjunto conseguimos criar este momento já na sua 9ª edição. E se me permite, em particular, à Sara, por toda a sua energia, mas também à Cláudia, ao Tiago, ao Bruno, ao Felipe e ao Meireles, aos Media Partners, à equipa do Centro Nacional de Cibersegurança e do Gabinete Nacional de Segurança, em particular à Ruth Ferroni, gestora do projeto, ao Acácio Clemente na gestão das parcerias e na irrepreensível e fundamental logística, à Sofia e ao Rui, na concepção do programa e também na resposta célere aos desafios que a direção lhes ia colocando ao longo do programa, por exemplo, a modernice de introduzir a arte este ano no programa, à equipa técnica de realização, técnicos de som, luz, catering e hospedeiras, sem a qual não se conseguiria concretizar este evento. E para vos dar a dimensão dos números, dir-vos-ia que se registaram 1.312 pessoas, das quais 952 vieram à conferência, o que representa um aumento de 4% relativamente ao C10 de 2022. Contámos com 113 oradores ao longo destes 3 dias e o evento contou ainda com o apoio de 150 pessoas que fizeram com que tudo isto acontecesse. Para o próximo ano, contamos convosco numa cidade não muito longe daqui, Coimbra, no Convento de São Francisco, nos dias 18, 19 e 20 de junho. Continuamos a levar esta conferência a outras geografias que não a cidade de Lisboa. Antes de finalizar mesmo, e porque a melhor forma de terminar um evento feliz é em festa, pedia-vos que comigo dessem os parabéns de aniversário a uma pessoa que muito trabalhou para que este evento se realizasse, o nosso amigo e colega Rui Pereira, que hoje celebra o seu aniversário. Portanto, vem ali um bolo de aniversário e peço que... O Rui certamente nunca... Dizia-me ontem que de vez em quando se esquecia dos aniversários. Este não se vai esquecer, de certeza. Rui, parabéns. E agora vamos tentar os parabéns, obviamente, não é? Então, se não se acende... Sr. Almirante, eu sugeria só fazer as despedidas finais e acabarmos com os parabéns, pode ser? Agradecer a todos os presentes. Eu acho que esta subida ao palco e a forma natural como aconteceu mostra aquilo que é a humanização da tecnicidade, isto para remeter para o último painel de debate que foi desta CIDES. Portanto, 3 dias, muito conhecimento, muita troca de partilha. Damos assim por encerrada esta iniciativa que muito tem contribuído também para aquilo que é a consciência da importância da segurança no ciberespaço. A todos, muito obrigada pela vossa presença. Ao Centro Nacional de Cibersegurança também o meu agradecimento, à Universidade do Porto. Muito obrigada, sobretudo a vós, pela vossa atenção e parabéns. Só porque é
Sim.